falar sobre as emoções, falar sobre depressão, não tem como fugir do profeta Elias. Ele é o caso mais clássico, é o caso onde é mais evidente uma angústia profunda e sentimentos listados por psicólogos, por psiquiatras, como depressão. E ele tem algo a nos dizer. E vou dizer o mesmo que disse aos irmãos do período da manhã. Mas olha, pregador, eu não tenho esse problema. Sabe, eu resolvo bem as coisas. Eu não chego a ficar em isolamento, eu fico meio chateado por um período e acaba acontecendo de eu já superar, já toco o barco. Tem gente que tem um temperamento assim. Os coléricos, normalmente, aqueles que são mais de frente assim, para as coisas, das lideranças, não ficam muito presos, né, a essas dores, né? Já os fleumáticos, os melancólicos, você conhece um pouquinho desses temperamentos, já falamos algumas vezes na igreja, estes já são mais introspectivos, já ficam depurando mais tudo aquilo, e às vezes entram em cavernas também. Então, queridos, o sanguíneo também já é mais sorridente, chora, já ri, já chora de novo, mas aí ri de novo, e já vai tocando o barco da vida. Então, os temperamentos são assim. Então, talvez você pense, eu não tenho problema com isso, eu lido com as minhas coisas bem neste sentido. Mas lembre-se que nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos o que Deus pode permitir que a gente venha viver. Uma irmã me disse uma ocasião que uma pessoa que ela gostava muito estava passando pela depressão, e ela, como uma boa colérica, cara de frente, né, ela falou assim, eu não entendi aquilo. Eu não entendi aquele jeito de ser dela, cheio de, ai meu Deus, uma vida, um azar, um dia, né? E ela disse, pastor, eu fiz um negócio meio doido. O que você fez? Eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor, Pai, se isso que ela está vivendo é real, eu quero sentir. Eu quero sentir. Para poder orar por ela, porque até aqui eu estou achando que ela é fresca. Eu quero sentir. Ela falou, pastor Anderson, nunca mais faço essa oração na minha vida. Nunca mais. Eu senti uma angústia tão profunda, de morte, que eu pedi a Deus, Deus, eu já entendi, tira isso de mim. E ainda foi. Dia seguinte eu fui melhor, graças a Deus minha família me ajudou. Eu falei, ela disse, Deus amado, pastor, como existem aflições da alma terríveis e que nós talvez nunca tenhamos provado, mas que alguns estão vivendo isso agora, eu entendo. Irmãos, não pense só que talvez você não tenha essa tendência, pode vir a acontecer com você. Mas em nome de Jesus, nossa oração é que não. Mas lembre-se então de mais um detalhe que a ceia do Senhor nos lembra também. Você não está aqui sozinho. Você não está ouvindo a palavra de Deus só para você. Você está ouvindo para abençoar. Você está ouvindo para derramar na vida daquele que tem necessidade, tem carências. E por isso a palavra de Deus fala conosco nesta direção. E às vezes as lágrimas que você vai derramar neste mês, ao ouvir sobre estes temas e ser trabalhado por eles, instigado por eles, talvez não sejam nem lágrimas suas, mas sim de pessoas com quem você gostaria muito de poder abrir a cabeça dela e colocar dentro o Evangelho. Ou pessoas que, como muitos dizem, pastor, dá vontade de colocar a pessoa dentro da gente para que ela não se machuque mais. É ou não é? Essa é a expressão de um amor muito forte, muito bonito, que consagrado nas mãos de Deus gera frutos dos bons. Irmãos, Elias foi um homem que o poder das ações dele são evidentes. O homem está lá reunido, idolatria pujante lá em Israel, e ele é chamado, né, pelo Senhor para ir lá e combater tudo isso. Então o homem derruba poste ídolo, mata profeta de Baal, né, e ora ao Senhor para que desça fogo do céu, né, lambe toda a água que havia sido colocada ali. Enfim, irmãos, olha, é tremendo. Mas não é só isso, né? O homem é daquele também, né? Desceu o fogo, mas ele é aquele também que ora para não chover, ora para que volte a chuva. Então o homem tem uma intimidade com Deus assim, muito especial. É desse homem que nós estamos falando, meus irmãos.
deste poder, desta envergadura espiritual. Mas mesmo ele, com toda essa comunhão com o Senhor, com todo este poder, com todas as coisas que ele viu na sua vida, também se deprime, também passa por um momento de angústia, achando-se o último homem que realmente ama a Deus na face da terra. Só restei eu. E eu quero ler com você, então, em nome de Jesus, trecho da palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. Estou lendo aqui, lerei na Almeida século 21, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Caso você esteja aí desejoso de mais detalhes, normalmente quando falamos o capítulo é desde o verso 1, tá? Mas 19 do 1 até o 18. Então, verso 2. Então Jezabel mandou os mensageiros dizer a Elias que os deuses me castiguem se até amanhã e estas horas eu não houver feito com a tua vida o que fizeste com a deles. Os profetas, né, que ele havia matado no caso. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Mas ele então entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, não sou melhor que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou à sua cabeceira e havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou-se a deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu, com a força deste alimento. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna, aonde passou a noite. E então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. Fiquei eu, somente eu, e procuram tirar-me a vida. E Deus lhe disse: vem para fora, sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou em um grande e forte vento que separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor disse: vai e volta por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta no teu lugar. Quem escapar da espada de Israel, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Ainda o 19. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava na 12ª. Elias se aproximou e Eliseu lançou a capa sobre ele. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Queremos agradecer ao Senhor pela leitura da tua palavra neste momento. Pedimos a instrumentalidade para descobrir aqui a forma que o Senhor tratou a Elias, e que isso também ministre ao nosso coração
e nos traga condições tanto de sermos restaurados, como também nos nutrirmos de ferramentas para restaurar, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, angústia, a fuga, algumas coisas aqui na vida de Elias que podemos aprender, experiências sobrenaturais no Monte Carmelo, fogo de Deus, como falei na introdução, mas mesmo assim depois se vê um homem sobrecarregado, desesperançado e com uma promessa, assim como você fez a estes profetas, você também não vai durar muito tempo, Elias, eu vou matar você. Irmãos, o risco que ele corria ali já no cenário onde os profetas foram mortos, porque certamente Acabe estava presente, e o seu exército também, e o texto não fala que os exércitos também morreram. A possibilidade de lá mesmo ele ser morto era muito grande, mas não é isso que ele teme, mas logo depois uma palavra de Jezabel, não de Acabe, um recado dado do marido a ela e dela para ele: olha, você vai morrer, e agora não é mais Acabe, mas sim Jezabel. Psicólogos entendem que havia um gatilho aqui, um gatilho com a figura feminina, talvez sua mãe, mas havia um gatilho aqui. E irmãos, eu disse isso a vocês já, nós vemos no convívio com irmãos, homens, como isso é forte, quando um homem tem alguma relação de mães, que são mães opressoras, mães que tomaram as rédeas da casa no lugar do pai. A gente sente, especialmente com os homens, como eles agem diante a fala de um outro homem e quando eles agem com a recomendação, a orientação de uma outra mulher. E eu vi isso de maneira muito, muito forte aqui na nossa igreja, por dois contextos, um no Monte Castelo e um aqui também, no Maracanã, quando trabalhamos aqui os 6 anos com a missionária Ivânia. É impressionante como tinham situações que eu chegava a conversar com alguns irmãos e dava alguma palavra de orientação. Não, mas aí sempre levantava-se os questionamentos. Não, mas você já pensou nisso, naquilo? E a missionária Ivânia chegava e dizia assim: olha, precisa fazer tal coisa. Não havia questionamento nenhum. Ah, não, mas aí é questão de perfil seu. Não. Comecei a notar que era assim, generalizado. Sempre que vinha uma palavra de comando de uma mulher da igreja, não havia questionamentos, mas quando vinha de um homem, sim. Lares onde as mães foram figuras muito fortes e que geraram isso na mente do homem, acontece esse tipo de coisa. Por que eu estou falando só deste cenário? Porque combina com o perfil de Elias. Ele tinha um gatilho feminino aqui. E a palavra de todos o matar não deixava ele muito preocupado, mas quando uma mulher disse, ele entendeu: olha, agora eu acho que eu devo ter medo. Um gatilho no seu subconsciente levou ele de fato a ter medo e agir da maneira que agiu em todas as demais coisas. E aí, meus irmãos, começa, a caminhada e a fuga de Elias. Ele tem essa fadiga emocional e espiritual. Viu grandes coisas, irmãos, viu Deus fazer grandes coisas, mas chega num esgotamento profundo. Isso pode acontecer conosco, isso pode acontecer com você também. E essa fadiga gerou o processo da fuga. Quantos têm fugido nos dias de hoje? E essa fuga, meus irmãos, nem sempre ela é uma fuga física. Muitas vezes essa fuga ela se dá de outras maneiras também. Essa fuga ela pode se dar através de redes sociais, sabia? Casa está um BO, não está vendo diálogo com o esposo, com a esposa, vai para onde? Isolamento no quarto, fuga. Não sabe exatamente o que fazer com os filhos, dá um celular para eles, fuga. Nós temos vários tipos de fuga. Outra, o pecado mesmo, o sujeito está lá insatisfeito com a mulher em casa, não rola um elogio, daí chega a beldade lá do trabalho, e, nossa, Deus, mas está cheiroso hoje, hein? O cabra se enche já, Ele vai, daí no dia seguinte ele vai até mais aprumado, A mulher, nossa, mas que tão bonito e cheiroso assim, não posso.
Mas aí ele começa a alimentar, nunca corta, porque de alguma maneira lhe traz satisfação. Fuga. Hobbies. Tem gente que começa a se envolver com esse tipo de coisa, que tem consciência do que precisa fazer, mas foge. Vai fazer outras coisas. Ah, pelo menos eu estou me ocupando, e acha até boas desculpas para fazer o que faz. Eu estou cuidando da saúde pelo menos, né? O que adianta? Os irmãos estão indo lá direito, mas não estão se cuidando. Eu estou. E ainda arruma esses argumentos, né, falaciosos, para justificar o quê? Fuga. Quando você trata, mas tá, como é que está a tua vida com o Senhor? Ó, lá vem você. Tem um determinado personagem aqui que a gente gostava tanto, a gente partilhava aqui, né? Ele é figura pública, não estaria fazendo fofoca. É aquele Pax, pastorzão. Quem lembra disso? Vai, levanta a mão. Pax, pastorzão. É um youtuber, né? E ele, um influencer. Hoje está mais para influencer, né? E ele era um cara que brincava com assuntos do nosso cotidiano da igreja. E para minha surpresa, vi um corte de podcast, onde ele está lá, está desviado. E meus irmãos, como é que pode aquele que tecia críticas sobre aquelas coisas mais banais nossas aqui da igreja, está agora de maneira séria, falando essas coisas nos podcasts? Mas a fuga está presente ali. Fuga do que Deus quer de fato para a sua vida e o preço que vai custar. E ele teve essa fadiga emocional e espiritual. E isso gera em Elias um segundo ponto. Fuga, nós também. E essa fuga, sabe o que ela é? É a ida para um lugar confortável. Ao invés do conflito, ao invés da dificuldade, a gente prefere o lugar confortável, que ele é gostosinho, é bom estar lá. Só que, irmãos, é um lugar de inatividade, é um lugar de improdutividade, é um lugar de ausência de crescimento, mas é confortável, e a gente fica lá. Só que fica, mas reclama depois, justamente por isso, por ver as pessoas continuando a avançar e a gente parado. Entenda o seguinte, a fuga nem sempre também é muito clara. Tem vezes que a gente acha que está fugindo e não está. Você precisa de descanso. Deixa eu dar uma fala aqui, aproveitando que o primeiro tópico é fadiga e esgotamento espiritual. Você precisa de descanso, você sabia disso? Tem um livro que nós vamos, em algum momento, resgatar aqui na nossa igreja, alguns elementos dele, é chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O autor é o Peter Escaseiro. Eu tive a alegria de ouvi-lo, ele e a esposa dele, lá em São Paulo. E o Peter, ele sofreu uma crise terrível na sua igreja, terrível. A igreja já estava mal, e ele ainda por cima tem um processo de divisão na igreja. Que as igrejas lá nos Estados Unidos, ela tem os americanos, tem os hispânicos, né, tem brasileiro, tem de tudo, né? Tem os lá da África, então sempre tem muitos nichos. E uma das alegrias do norte-americano é ter uma igreja multicultural. E ele tinha bastante hispânicos na sua igreja e um líder hispânico. E esse líder hispânico leva todas as ovelhas hispânicas, que eram as mais ofertantes e trabalhadoras da igreja. Irmãos, instaurou-se o caos na igreja. E muitos saíram e ele ficou sem recursos e sem mão de obra. E esse homem passa pelo esgotamento. E Deus deu a ele alguns princípios do tratamento do seu coração. Um deles, não vou falar de todos, mas um deles é o do descanso. Deus o ensinou a descansar, dizendo que Deus não aboliu o descanso, irmãos. Jesus não revogou o descanso. Jesus é o Senhor do sábado, assim como é o Senhor de todos os dias. E você que tem a presença do Espírito Santo em seu coração, todos os dias são santificados para você. Por isso, paramos de demonizar os irmãos que trabalham por escala. Como lá, 30 anos atrás, era meio demonizado. O sujeito que era vigilante se lascava na igreja. Por quê? Vai trabalhar no domingo, irmão, dia do Senhor? Pois é, irmão, a gente tem essa mania de comer, né? Tem que trabalhar.
Mas graças a Deus, irmãos, isso foi superado. Mas eu quero que você entenda, você foi feito com um tempo de duração, né? E você precisa descansar. Você já parou para pensar se isso tem sentido ou não? Tem, sabe por quê? Olha o Senhor, me diga, a Bíblia diz que Deus é espírito. Espírito cansa, irmãos? Cansa ou não? Não cansa, irmãos, não cansa. Deus é espírito, a Bíblia diz. Logo, é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, uma confirmação bíblica, Deus é espírito, não cansa. Deus descansou ou não descansou? E por que Deus cansou? Para discipular a mim e a você. Dizendo, desliga. Você foi feito para trabalhar 6 dias. Arrume esse 7º dia e desconecte. Desconecte, irmãos. No sentido de, não vai pegar a Bíblia das 8 da manhã até as 20 da noite. Se Deus te der o comando, amém. Tá? Amém. Mas descansar é desfrutar. Deus quer que você, assim como Ele, quando terminou a criação, viu o homem, viu todas as demais criações, Ele olhou e falou assim, acho que não sei se Ele olhou para os anjos, para os bichos, é muito bom, né? Satisfação. Por isso que você se alegra com os teus feitos também, é uma essência de Deus que está em você. Se alegrar com as coisas boas, né? Os filhos lindos, né? Todo mundo tem filho lindo, né, irmãos? Amém? Os filhos lindos que Deus nos deu, né? A gente, uma mulher que bonita, praguinha velha, vocês falam, eu sei. Tá? Praguinha velha é bonita, né? Irmãos, descansar desfrutando das coisas que Deus nos deu, da casa que você edificou, do carro que você comprou, dos filhos, do teu quintal, daquela churrasqueira, só chame a gente, né? Das coisas que Deus te deu. Mas é isso, para você desfrutar, é isso. E sim, enquanto desfruta, Pai, o que eu vou dizer? E o ato de descansar é um ato de fé. Você crê nisso? O ato de descansar é um ato de fé, porque você está dizendo com isso, Deus está cuidando enquanto eu descanso. Irmãos, o texto sagrado diz que o Senhor passava no jardim às tardes. Ué, se Ele é Espírito, Ele estava lá direto. Há um recado aqui. Sabe por que Ele ia à tarde? Porque tudo estava pronto para Adão e Eva, porque Ele o fez por antecipação. Deus de fato está cuidando de todas as coisas. Você chega e fala, cadê Deus? Ele já fez e já preparou. Você vai andar em terreno onde Deus já esteve. Por isso, eu posso descansar. Você pode de fato descansar. Filósofos dizem que o ócio é a oportunidade da criatividade. Isso bate com a palavra de Deus. Então, instaure isso. Confie que Deus vai prover, em nome de Jesus. Talvez você tenha vários compromissos. Um rapaz que vai nos ajudar aqui na mão de obra tem um contrato de 40 dias. E falou, pastor, eu não posso. Tem um contrato de 40 dias. A palavra empregada é importante. Ele vai precisar dar conta disso. Mas nos seus planejamentos, como homem de Deus, ele precisa pensar, eu preciso desconectar, eu preciso descansar, eu preciso ter um tempo de satisfação. E o Peter, este pastor da Igreja Emocionalmente Saudável, ou também da Espiritualidade Emocionalmente Saudável, são 2 livros dele, ele chegou num ponto com a esposa que é assim, sábados dele na igreja não são na igreja. Ele sai na sexta-feira, ele falou, coincidiu, tá, irmãos? No dia que eu estava na conferência, ele estava trabalhando. Ele disse, eu estou trabalhando hoje porque eu não sou xiita, não é o sábado, mas é o meu dia. Mas eu tirei o sábado porque a minha igreja está bem organizada e os sábados quase não tem demanda, porque as equipes estão trabalhando, eu não tenho problemas nesse dia, eu posso sair. Então eu saio na sexta-feira, nos Estados Unidos tem aqueles chalés maravilhosos que a gente vê no filme, que também matam muita gente assim, né, lá nos eventos de terror. Aquele chalés maravilhoso, ele e a esposa são aficionados por aquilo. Ele pela pesca, ela pela leitura. Ele sai para pescar e ela pega os seus livros e passa todo o período lendo, segundo ela, renova o seu coração. E no caso dele é a pesca. E eles ficam extremamente à vontade, inclusive levando tudo pronto para não ter trabalho nenhum e poder desfrutar do que Deus lhes concedeu. Importante, meus irmãos, Deus me colocou esta palavra para enfatizar com você a importância.
de você fazer os seus compromissos, se organizar e descansar. E aí o medo leva ele à fuga e o desejo da morte. E logo depois disso, também ao isolamento. Ele vai para debaixo de uma árvore no deserto, deixa Eliseu para trás, segue sozinho, e lá é alimentado, e depois vai parar numa caverna. E irmãos, naquele isolamento, ele se afasta de tudo e de todos e entra num deserto. E ali os sintomas da depressão se intensificam ainda mais. Nós ouvimos aqui, eu li algumas coisas durante essa semana, e ouvi algumas coisas durante essa semana. Esse isolamento, irmãos, como isso é nocivo para nós. Esse momento de caverna é um momento improdutivo, que eu havia falado anteriormente. Quando se está na caverna, todos os sinais de uma caverna sinais práticos, são perigosos. É um lugar insalubre, é um lugar sem iluminação. Quem já foi aqui naquele passeio, né, das grutas aqui de Colombo, né? Quem já foi sabe. Irmãos, apaga a lanterna lá, misericórdia. Aquilo é o breu, de fato, você não vê absolutamente nada, nada, nada. Né? Não é como uma noite escura, o próprio quarto, que sempre tem, né? Os nossos olhos se acostumam e vê as sombras, né? Mas não, lá não se vê nada. E caverna é assim, não vê nada. Então, irmãos, caverna é um lugar perigoso, não fique muito tempo lá. Pode acontecer de você entrar, mas não fique neste lugar. É um lugar de bloqueio da visão. Nós ficamos cegos na caverna e não passamos a ver o óbvio. E sofremos por causa disso. Por isso precisamos sair. E ele se isola nessa caverna. E ele ouve, graças a Deus, a voz do Senhor, mansa, suave. Ele vê os sinais que o faz sair da caverna. Mas ouvir a voz de Deus quando sai da caverna é que muda a sua sorte, que muda o seu propósito, aliás, dá a ele um propósito. Então não fique em isolamento, restaure a sua comunhão com o Senhor. Ouça a voz de Deus. E o que Deus fez na vida de Elias? O texto de 19 que acabamos de ler, do verso 5 ao 8, mostra que Deus o permitiu descansar. A gente viu na mensagem primeira de Elias que Deus também não o julga, não faz julgamentos. Mas Deus permite que ele descanse, gente. E Deus o sustenta com alimento. Como isso é importante. Descansar, como falamos, e nos alimentar. Não só fisicamente, mas também alimentar a nossa alma. Muitas vezes esse cuidado do corpo e o cuidado da alma, eles vêm em paralelo. Médicos já dizem que há substâncias que nós, por conta do sedentarismo, vamos deixando de produzir e que geram problemas também na nossa mente. Olha que coisa doida. Saber que a atividade física, especialmente as de linha de cardio, né, disparam, a gente viu os devocionais que os irmãos escreveram no mês passado, disparam em nós substâncias que geram satisfação, alegria. Deus fez assim, para que a gente se movimente. Mas o tempo foi passando, a tecnologia foi chegando e hoje em dia cada vez menos nos movimentamos, trazendo problemas. Mas precisamos descansar e precisamos também comer da mão de Deus. Tanto o alimento quanto o alimento espiritual, Deus proveu a ele. E isso foi parte da sua restauração. Descanso e receber da mão do Senhor sustento. Você tem descansado no Senhor? Você tem se alimentado da mão de Deus? E aproveitando o tema do mês passado, tem procurado se alimentar de maneira correta também, fisicamente, compreendendo que você é casa de Deus, templo do Espírito Santo? Segunda coisa que Elias faz aqui também, ou Deus faz com ele, né? Deus fala com ele, ele dá ouvidos à voz de Deus. 19, 9 ao 13, fala que Deus se manifesta a ele não no terremoto ou na tempestade, mas na voz mansa e suave. Então ele sai da caverna e ele passa a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é algo fundamental. Procurar a instrução na palavra do Senhor. No aviso da EBD de manhã, o professor Ronaldo perguntou:
Quem aqui pegou na Bíblia essa semana para a sua leitura devocional? Não quero que levante a mão. E irmãos, precisamos ter este hábito, esta cultura de nos nutrir através da palavra de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Até mesmo o que é falado de púlpito aqui, irmãos, precisa ser autenticado por vocês em uma vida de comunhão com a palavra de Deus. Eu posso errar em alguma interpretação teológica, em algum tema, e eu preciso do socorro de uma igreja que também se alimenta. Eu tomo cuidado para não fazê-lo, mas pode vir a acontecer. Já dei uma palavra uma ocasião aqui que uma irmã me mandou uma mensagem depois, dizendo que a minha mensagem dava a entender que o sujeito alcançava a salvação sozinho. Falei, minha irmã do céu, nunca diria um negócio desse. Ela falou, mas disse. E eu fui ouvir a mensagem, eu comecei e lembrei de uma outra coisa e dei uma pausa naquilo que eu estava falando. E quando eu voltei, eu não dei continuidade. E ela estava ouvindo e ela teve a impressão que quando você já é conhecedor da palavra e sabe, você completa na sua mente, mas me preocupou. E quem não sabe? Talvez tivesse ficado com aquela mensagem. Então, você pode, inclusive, ser canal de bênção, vai nutrir o teu próprio coração e também vai abençoar a sua igreja. Porque você vai ser como os bereanos lá, de Atos, né? Que o apóstolo Paulo estava ministrando e eles diziam assim, deixa eu ver aqui. Está aqui mesmo, prossiga. Segue aí, Paulo. Que mais? Autenticavam, e a Bíblia diz que eles eram mais nobres que as demais igrejas por conta disso. Ouvir a voz de Deus. Ouvir e dar ouvidos, né, irmãos? Irmãos, às vezes a gente vai fazendo negócio, sabe? A gente vai pegando assim, essa aqui é a nossa vida, vamos supor aqui um cenário aqui, da nossa vida. Então, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu estou aqui, que eu ministre, tá? Mas eu começo a fazer o seguinte, ministrar para os irmãos, é tanta coisa para obedecer do Evangelho, ai Senhor, eu preciso orar, ver qual é o foco, qual é a direção, mas essa garrafa não está muito alinhada aqui, eu preciso dar uma ajustada, pregar, não é pregar, é falar com os irmãos aqui, mas esse celular também não está muito bem aqui, não, mas é pregar, não é pregar. Aí depois tem que tirar, deixei o copinho ali, meu Deus, não, mas o comando de Deus e a orientação do Senhor, ela tem uma direção. E nós sabemos qual é. Mas a gente não quer trilhar naquele caminho. A gente quer ficar na zona de conforto. Nós. Então, irmão, sabe o que a gente faz? Para quem está olhando a gente, falar, olha, mas como o Anderson é zeloso, né? Olha só, ele arrumou a garrafinha, ele alinhou o celular, ele tirou o copinho, ajustou as coisas. Que homem de Deus! Mas não estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Portanto, ao chegar diante do Senhor, arrumei garrafas, ajustei a mesa, alinhei aquilo que estava sob o púlpito, mas o que eu te chamei para fazer, Anderson? E isso gera desgaste também no nosso coração, porque a gente está trabalhando sem fazer o que Deus quer que a gente de fato faça. Ele teve a impressão que ele estava sozinho, irmãos. E o Senhor falando com ele diz, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Tem Eliseu que você vai ungir. Tem um rei esperando para ser ungido no lugar de Acabe. Irmãos, a angústia dele, a sua própria zona de conforto, a sua fuga, fez com que ele não conseguisse ver as soluções do Senhor. E parte da depressão que a gente vê ocorrendo nos dias de hoje está vinculado com isso. As pessoas olharem os próprios problemas, focarem neles e se esconderem em cavernas e fugir, e o tempo vai passando, e essa vida infrutífera de distanciamento de Deus vai angustiando. E eu lembro das coisas lá do passado, vejo as minhas práticas, e eu digo assim, ai, que coisa horrível, mas esse afastamento também vai me fazendo ficar meio parecido com o mundo. Eu vou me envolvendo com as coisas do mundo, com as práticas do mundo, e vou me distanciando. E eu olho os resultados dessas escolhas e são ruins. Eu lembro, nada é bom, e aquilo começa a ficar no meu subconsciente.
me afligindo, e quando ouço uma palavra, nem preciso ouvir, alguém vem no meu ombro e diz assim: irmão, tenho orado por você. Angustiado, porque tem a palavra de comando de Deus no seu coração, mas não, e arruma a garrafinha, ajeita aqui, mas não segue em direção ao que de fato Deus quer. Esteja sensível, irmão, irmã, em nome de Jesus. Deus te deu a palavra de comando aqui, não é emoção. O Espírito Santo toca o teu peito, você sente assim, ó, queima, é comigo. E você fica cheio de reservas, né? Ai, não sei, mas tem aqui o irmão do lado, estou discipulando ele, que chato que vai ficar se ele souber que eu estou orando por isso. É ou não é, irmãos? Ah, eu vou lá na frente de novo. Nossa, foi semana passada, o que o pastor vai pensar? Não interessa o que eu vou pensar. O Espírito Santo de Deus tocou teu coração nessa direção, em nome de Jesus. Levanta, vem, receber a oração, irmãos, e se consagrar diante dele, e dar os passos em direção à sua vontade. Em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos disso. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu ao comando que a voz de Deus lhe deu. A zona de conforto era a caverna. Deus fala: comeu, vai caminhar 40 dias. E vai ter missão para você. Assim como Ana, irmãos, parte da solução para você sair de uma situação de angústia, de depressão, é entender o projeto maior de Deus na sua vida. Está entendendo isso, em nome de Jesus? O que é isso? Entender o projeto maior na sua vida é como aconteceu com Ana, que até então queria suprir a sua vergonha de não ter filho, das pressões sociais e religiosas daquele tempo. Mas de repente ela, angustiada por muitos anos, subindo, né, até a cidade para adorar com seu esposo e com a sua segunda esposa, né, a segunda esposa de Eucana, e ela sobe e sempre angustiada. Há um momento que ela faz uma oração, e ainda é maltratada na igreja, e ela diz assim: olha, Senhor, se o Senhor conceder a minha oração, e eu quero ser mãe, mas o que eu quero para mim, na realidade estará consagrado em tuas mãos. Ela faz esse compromisso com Deus, e ela entrega Samuel com 3 anos de idade, a Eli e aos seus filhos, que não eram lá, irmãos, aquela igreja maravilhosa que a gente imagina. Eles já estavam em pecado e Deus já não falava mais com Eli, mas ainda assim, ela assumiu um compromisso com Deus, e mesmo que a congregação dela não era aquelas coisas, ela entrega o seu filho como ela disse que iria fazer. O texto sagrado não diz nem que ela engravidou, mas diz que o fato dela ter descoberto um projeto maior na sua vida trouxe a ela satisfação, alegria. Ela volta a comer, ela tem intimidade com seu esposo, e nasce Samuel. Qual é o propósito maior da minha vida? Deus tem me dado uma direção do meu. Só para ilustrar para você. Deus tem me dado uma direção discipular do que Ele quer de mim. Caminhar com homens e mulheres da nossa igreja, com os irmãos, amparando, e discipularmos, levarmos a uma vida intencional de intimidade com Deus, de vida devocional que vai para as suas famílias, para as nossas famílias. E esta é a minha tônica hoje. É que quando Deus me levar daqui para um outro lugar, de um jeito ou de outro, alguém visitando aqui, diga assim ao ver o irmão Gustavo: é o pastor aqui da igreja? Não, é o nosso irmão da área de casais, com sua esposa Dani, né? Olha, o outro Gustavo, esse é o pastor da igreja? Não, não é. Aquela ali, a Adri, essa é pastora aqui, né? Não, ela ajuda a cuidado. Mas cadê o pastor? Não, ele está de férias. E sabe por quê? Nós não somos 100, 120 membros com um pastor. Nós somos 120 pastores e pastoras para a glória de Deus. Este é o meu projeto maior que Deus colocou no meu coração. Irmãos, e o que Deus tem para você? Qual é o projeto maior? Que eu vou chegar para você: irmão, cuida aqui. Não, isso é muito pouco. O que Deus tem para o meu coração, para a nossa igreja, pastor, é maior. É isso. O que Deus tem para a minha família é maior. O que Deus tem para mim como profissional lá, pastor, é maior. Porque é o projeto de Deus. E se Deus deu o projeto, Ele vai sustentar o projeto. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Irmãos, teve alguns irmãos que chegaram na nossa igreja buscando no Senhor.
se tornar uma família consagrada nas mãos de Deus. Já desde sempre o procuraram, desde a fase de namoro. Mas chegaram aqui com esta busca de um lugar para servir ao Senhor. E Deus deu a graça de sentirem-se bem em nosso meio. E de manhã vocês ouviram um testemunho de um deles. E eu quero, como aplicação desta palavra aqui, pedir que você ouça o segundo testemunho. O primeiro foi o do irmão Gustavo, no período da manhã. E eu quero que você ouça aquilo que Deus tem feito na vida do coração da nossa irmã, Adriele, também. Ouça, e depois eu quero voltar aqui orar com você, em nome de Jesus. Por favor, irmã, venha à frente, vamos ouvir o que Deus colocou no seu coração, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Eu anotei, porque senão eu me estendo. Então, vamos lá. Eu sou a Adri, filha amada do Senhor Jesus, e hoje quero compartilhar com vocês algo muito especial. Meu processo de restauração através do Celebrando a Restauração. Desde sempre lutei contra o egoísmo, justiça própria, a arrogância, a autossuficiência, a intolerância e a falta de domínio próprio. Mas por muito tempo eu não conseguia enxergar isso claramente. Quando o pastor Anderson me indicou o CR, minha primeira reação foi duvidar. Será que isso realmente funciona? Mas diante das dificuldades que enfrentava dentro do meu lar, decidi obedecer e dar um passo de fé. No primeiro passo, percebi que precisava admitir que não conseguia resolver sozinha os meus pecados, falhas, traumas emocionais, comportamentos destrutivos. Minha vida estava fora de controle, mas como admitir isso? Eu achava que a culpa da minha infelicidade estava nas ações dos outros e não em mim. Como assumir a minha responsabilidade se nem sequer eu conseguia nomear os meus pecados? Afinal, eu definia tudo como ira, simplesmente. Foi aí que percebi o grande nó da minha vida. Se eu não conseguia reconhecer os meus erros, como poderia me arrepender? Eu realmente confiava em Deus para deixar que Ele me mostrasse quem eu era de verdade? Será que eu acreditava que Ele era o meu Redentor? Não somente na cruz, mas também nos quartos escuros da minha alma, dos meus segredos mais obscuros? Diante disso, iniciei um exercício diário de confiar no Senhor e permitir que Ele me restaurasse. Precisava crer que Jesus poderia operar em mim, me ajudando primeiro a desejar obedecê-lo e depois a agir conforme a sua vontade. Afinal, como está escrito em Filipenses 2,13, é Ele quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. A verdade, irmãos, é que acreditar no poder de Jesus para curar é muito mais difícil do que ser curado. É um exercício de fé. Depois veio um dos momentos mais desafiadores, escrever sobre tudo o que já vivi e o que estou vivendo, listar os meus comportamentos, erros, áreas da minha vida que precisavam ser restaurados. Junto disso, precisei fazer uma lista de reparações, e foi aí que eu percebi como era difícil perdoar, porque eu me sentia muito certa nas coisas, né? Confronto, né, irmãos? Confronto em amor. Ele me confortou e me confrontou e me ensinou sobre a humildade. Ele me ajudou a derramar graça sobre os que me feriram. E a graça que oferecemos ao próximo nos alcança também. Assim como diz Tiago em 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aprendi a listar as minhas falhas diariamente e a buscar reparação imediatamente. Isso despertou em mim um novo desejo de viver para agradar a Deus e servir ao próximo por amor a Ele. E quando eu erro? Bom, agora eu sei que eu não preciso permanecer na confusão que eu criei. Antes eu corro para Jesus, o meu sumo sacerdote, e clamo para que Ele me restaure, pois Ele é fiel para nos levantar, nos animar e nos fortalecer, mesmo quando nos sentimos indignos. Tiago 4,10. Esse é o Redentor que eu e você temos, irmãos.
Ele entra na bagunça da nossa vida, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Uma vez restaurados, podemos humildemente servir ao seu propósito. O Celebrando a Restauração reflete exatamente esse processo, a restauração do nosso relacionamento com Deus, para que possamos ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Somos curados para curar, proclamando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse ministério nos ensina a lidar com nossas dores passadas, a compartilhar os desafios do presente e a abrir caminho para um futuro transformado pela palavra de Deus e pelo apoio de uma comunidade que caminha juntos. Por isso, eu os encorajo a fazerem parte dessa jornada de restauração. No CR, você encontrará um lugar seguro para compartilhar, onde você pode se refugiar, onde você é acolhido e pode acolher, onde há respeito, sigilo e amor, onde há espaço para aprender, crescer e se fortalecer, onde você pode tirar as máscaras e viver de forma autêntica, onde a mudança é possível e a graça de Deus é abundante. Pois de graça recebemos e de graça damos. Mateus 10, 8. Obrigada por me ouvirem, que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado por compartilhar. Pode ficar aqui. Pedir para ficar aqui ainda. Irmãos, isso. Irmãos, glória a Deus. Quero convidar aqui à frente os que fizeram Celebrando a Restauração, já fecharam o ciclo. Por favor, venham aqui à frente. Nós fizemos esse tempo de manhã, vamos ter agora novamente à noite. Quem mais concluiu o ciclo, vem aqui à frente, nós vamos orar pela igreja. Irmãos, temos outros irmãos que estiveram no período da manhã também, que fecharam o ciclo do Celebrando a Restauração. Nós queremos, há algum tempo já, pelo menos há 2 anos, trazer esse ministério aqui para a nossa igreja. Esse ministério ele é um tripé, ele funciona através dos encontrões, ele funciona através do encontro chamado Grupo de Passos, e ele também tem um outro pé chamado Retiro de Inventário. Então esse é o tripé da restauração, onde nós nos reunimos aqui, ouvimos assuntos dentro da área das emoções, dos traumas, de desvios de caráter, e juntos ouvimos essas ministrações breves, e depois nós saímos para a partilha, para abrir o nosso coração, fazendo o que Tiago, que a irmã citou, recomenda fazer, para que sejam curados e pecados perdoados. Ainda vamos viver este primeiro passo, ainda. Os irmãos estão se capacitando lá na IBB, tem irmãos que já conhecem, a irmã Pati já conhece o processo lá, participou por um tempo, mas eu brinco, né, falei para eles, os nossos irmãos, a nossa igreja mãe lá, né, IBB, eles são assim, irmãos, a gente dá o dedo, eles querem o corpo inteiro. Então eu tive que pegar, irmão, chega, eu tenho a igreja para pastorear, porque o CR é uma família, e a gente se envolve, não tem como, o desejo é participar de tudo. Nós vamos trazer essa ferramenta para cá. Elias, se tivesse essa ferramenta, ele teria feito uso dela, irmão, em nome de Jesus. Porque Deus tem usado essa ferramenta para restaurar vidas. E eu não sei como é que está o teu coração, mas eu quero desafiar você como igreja do Senhor a fazer parte deste projeto também. Que vai acontecer às quartas-feiras, às 19h30. Nós vamos readequar os cultos de quarta para podermos ter esse momento nas quartas. Vai iniciar dia 12 de março. E o nosso desejo é que esse testemunho que os irmãos ouviram no período da manhã, do irmão Gustavo, da irmã também Adri, dentre outros, seja o seu testemunho também. E o que eu gosto desse projeto é que ele também não só é um curso. Você entra no CR e diz assim, você sabe que você entrou num caminho para a sua vida inteira, né? É para sempre, até Jesus voltar. Sempre um dia de cada vez. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Os irmãos estão aqui à frente também. Querem orar por você. E neste momento, querido irmão, querida irmã, Deus falou com você através de Elias. Você sente que também se esgotou? Você sente também que acabou entrando nas cavernas da vida e que está em fuga? Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus parece que está chamando você. Sai dessa caverna. Uma voz mansa e suave. Ou quem sabe é um estrondo no teu peito dizendo, eu estou isolado. Às vezes está até congregando, está até vindo aqui,
mas a sua vida espiritual mesmo está como uma caverna. E você neste momento quer consagrar isso ao Senhor, em nome de Jesus, consagrar a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Quero desafiar você, fique em pé onde você está. Quero orar pela sua vida, pela sua restauração, em nome de Jesus. Quero pedir a Deus que esteja te fortalecendo em nome do Senhor, tirando você desse cenário, restaurando a alegria no seu coração e te dando ainda a possibilidade de desfrutar da alegria e ser canal da bênção, da expansão dessa alegria em nome de Jesus. E eu quero desafiar você também a aproveitar, se assim você puder, a partir do dia 12 de março, desta ferramenta restauradora em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Há mais alguém que está se levantando, se colocando na presença de Deus? O Espírito Santo de Deus está tocando o teu coração. Fique em pé onde você está, em nome de Jesus. E nós vamos orar por você, em nome do Senhor. Há mais alguém que o Espírito Santo de Deus está tocando e que sente que precisa sair dessa caverna, precisa avançar em nome de Jesus, ouvir a palavra de Deus e obedecer os seus comandos, e está hoje aí meio travado, mas quer em nome de Jesus desbloquear isso? Em nome do Senhor, nós vamos orar, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, a tua igreja está na tua presença, pertence ao Senhor, e por isso, ó Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado pela vida do irmão, Senhor, que está se consagrando diante do Senhor em nome de Jesus, se colocando a Deus como quem quer ouvir a tua voz, seguir o teu comando ainda mais, se consagrando diante do Senhor e provando da tua graça, do teu cuidado sobre a sua vida. Que o Senhor possa abençoá-la em nome de Jesus. Demais irmãos aqui, que a palavra do Senhor falou com eles, que estão constrangidos em seus lugares, neste local confortável, nesta caverna, que em nome de Jesus, que hajam outras oportunidades, que eles possam também sair desta zona de conforto e provar do Senhor e ver o quanto o Senhor é bom. Peço pela vida destes irmãos que estão aqui à frente, que, Pai, contamos com as orações deles e com suas mãos também, nos auxiliando, nos celebrando a restauração que iniciaremos aqui no Maracanã, e que muitas vidas sejam transformadas para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, irmão. Deus seja louvado em nome de Jesus. Pois bem, bom demais, né? Ouvirmos a palavra de Deus, adorar ao seu nome. Agradecemos você que nos visita. Que Deus te abençoe grandemente. E aquele momento agora, irmãos, né, que nós vamos participar daquela ceia que está preparada ali. Temos aqui também as ofertas que foram levantadas para as pessoas que têm necessidades. E, irmãos, quero dar um testemunho para vocês, encerrando. Esses dias fui levar algo na casa de um irmão e ele me lembrou algo que eu havia esquecido, porque a gente faz por amor, não faz para depois cobrar, né? E ele falou assim: ô pastor, eu não pedi autorização dele, não posso citar o nome, né? Mas, pastor, lembra que as cestas vinham aqui em casa? Eu falei: eu lembro. Daí ele falou assim: há algum tempo já, Deus me deu graça de levar agora até a igreja para abençoar outros. Canal da bênção do Senhor, foi a sua mão, a mão do Senhor através da sua vida. Deus seja louvado por isso, em nome de Jesus. Vamos agradecer então pelo alimento e encerrar esse tempo. Não precisa as cadeiras nesse caso, é bom? Aí depois, você que já conhece, empurra as cadeiras para o lado, elas não empilham muitas, mas dá ainda para empilhar 2 ou 3, por favor. Só as 2 primeiras fileiras, ótimo, tá? Não precisam as demais, por favor. Já viram que vai ser importante, né? Aqui. Não está, parei em Libras. Libras não está. As 2 últimas fileiras nós retiramos porque a gente vai utilizar o espaço ali de trás. As demais fica da maneira que está. Então, os homens podem, assim que finalizar o culto, nos ajudar com as 2 últimas, né, trazendo elas aqui para frente, para a gente ocupar esse espaço, né, para um tempo de comunhão, um tempo de partilha. Nós estamos aqui agradecendo a Deus, né, porque mais um mês Ele tem nos sustentado, então por isso é o culto de primícias, e nós louvamos ao Senhor também com esse tempo de comunhão, onde a gente pode testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida dia a dia. E também nesse tempo a gente tem a oportunidade de pedir oração, talvez numa conversa, num bate-papo. Olha, irmão, está difícil lá em casa, precisa de trabalho.
e esse irmão pode orar junto também. Então é um tempo muito precioso, tanto por entregarmos diante do Senhor aquilo que nós podemos compartilhar, que é o alimento, como também nos colocarmos ali à disposição de outros irmãos nesse bate-papo, nessa conversa, nesse apoio e nesse fortalecimento. Deus abençoe. Amém. Eu vou pedir para a Paty orar, só quero comunicar aos irmãos que agora oficialmente fechou a primeira semana da irmã como nossa secretária oficial da igreja, tá? Então, seja bem-vinda, né, minha irmã? Deus abençoe. Tem feito... glória a Deus. A irmã Patrícia tem feito, os irmãos que trabalham com ela sabem da bênção que ela tem sido na nossa vida, fora dos elementos da secretaria, mas também ali no seu administrativo da igreja, tem nos ajudado a organizar algumas coisas. Em breve nós vamos ter algumas coisas mais alinhadas para facilitar você que já trabalha na Igreja do Senhor aqui, para facilitar a sua vida também nos processos dos seus trabalhos também. Vamos orar pelo alimento, a irmã vai orar por nós e eu encerro o culto posteriormente. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo que nós tivemos aqui, na Tua presença, adorando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, juntos como família. Abençoa cada família aqui, obrigado pela Tua provisão, porque o Senhor tem sustentado cada um de nós, seja emocionalmente, fisicamente, o alimento, o sustento e espiritualmente. Pedimos que o Senhor abençoe cada família, que cada vez mais estejam unidos, buscando o Senhor, se fortalecendo no Senhor, lendo a Tua palavra todos os dias. Abençoa, Pai, esta casa, abençoa aqueles que nos acompanham, abençoa esse alimento, abençoa aqueles que trouxeram alimento para compartilhar, seja agora nesse momento de comunhão, seja nesses alimentos que nós recebemos aqui, que depois serão bênção na vida de outras pessoas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa cada família aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém. Irmãos, mas um momento, eu tenho esquecido direto isso. Obrigado, irmã Patrícia. Tenho esquecido